Jó 31, 1. Diz: Fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela. Eu fiz um pacto com os meus olhos. Então, por que eu deveria pensar em uma donzela a maior parte do tempo? Muitas vezes pensamos que as imoralidades sexuais começam no coração. Sentimos que pensamos nisso e então agimos de acordo com isso. A imoralidade sexual. No entanto, a imoralidade sexual não começa no coração. O coração é apenas a segunda etapa desse processo. Jó conhecia essas etapas da imoralidade sexual. Ele sabia que tudo começava pelo que ele olhava. Se ele olhasse com desejo para uma mulher, o coração começaria a pensar nisso, e isso o levaria a pecar. Jó fez um pacto com seus olhos para nunca olhar com desejo para as mulheres. Infelizmente, Davi não conseguiu fazer esse tipo de pacto com seus olhos e acabou caindo em pecado. A Bíblia contém muitos avisos sobre imoralidades sexuais. Esse tipo de pecado está se tornando difícil para muitas pessoas evitar, inclusive cristãos. Um desses avisos encontra-se em Provérbios 6, 32, que diz: Mas o que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. A imoralidade sexual é um pecado grave, e há algo sério sobre isso que talvez nós, humanos, não compreendamos completamente. Em Provérbios 9, 16, 17, há uma citação de um ditado conhecido: Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento, ela diz: Águas roubadas são doces e o pão tomado às escondidas é saboroso. No entanto, esse ditado é apenas uma meia-verdade, e como tal, é uma mentira. A mulher que cita isso está tentando fazer parecer que o sexo ilícito de um adúltero ou fornicador é mais satisfatório do que o sexo entre um marido e uma esposa, que Deus sancionou. Mas, na verdade, a imoralidade sexual não traz a verdadeira satisfação e alegria que Deus deseja para nós. É importante ser honesto e reconhecer que há prazer no pecado. E as pessoas muitas vezes pecam porque encontram prazer nisso. Há uma satisfação temporária no pecado. E a mulher está falando sobre esse prazer e atração que as pessoas sentem ao quebrar os mandamentos de Deus e ignorar o conselho da sabedoria. No entanto, é crucial lembrar que o pecado tem seus prazeres apenas por uma temporada. Salomão alerta os leitores sobre a parte que essa mulher convenientemente deixou de fora em Provérbios 9, 18. Mas ele não sabe que ali estão os mortos, e os convidados dela estão nas profundezas do inferno. Ao ler esse versículo, fiquei profundamente impactado. A imoralidade sexual é algo que não devemos brincar, e uma das principais áreas em que isso se manifesta na igreja hoje é a pornografia. Esse é um problema sério no cristianismo atual, e é algo que precisamos enfrentar e abordar na igreja. Você verá muitas pessoas que não olham para o sexo oposto com desejo, mas assistem pornografia no conforto de suas casas. Algumas pessoas podem pregar contra olhar para o sexo oposto com desejo, mas não conseguem parar de assistir pornografia no ambiente privado de suas casas. O problema que a pornografia traz não se limita apenas ao vício e à imoralidade sexual. Vai muito além disso e afeta as pessoas psicologicamente. Ao analisar as estatísticas das pessoas que assistem pornografia, posso dizer que é assustador. Aproximadamente 40 milhões de americanos assistem regularmente. 35% de todos os downloads da internet estão relacionados à pornografia. Na igreja, 1 em cada 5 pastores jovens assistem regularmente e 1 em cada 7 pastores adultos assistem regularmente. Mais de 70% dos cristãos ou membros da igreja ainda estão lutando contra isso hoje e assistem pelo menos uma vez por mês. 90% dos adolescentes e 96% dos jovens adultos estão encorajando, aceitando ou permanecendo neutros na discussão desse tópico. Não estou julgando ninguém, nem as pessoas que lutam para sair dessa adição. No entanto, isso não é algo que você deve aceitar como parte de sua vida. Assim como Jó fez um pacto com seus olhos para não olhar com desejo para as mulheres, por que você não deveria fazer o mesmo pacto de não assistir pornografia? Muitas pessoas nem sabem mais como se relacionar com outras pessoas por causa dessa adição, e muitas enfrentam depressão porque se odeiam por isso.
O que acontece no mundo invisível quando você assiste pornografia é que ela se torna uma fortaleza em sua vida. Uma vez que Satanás tem uma fortaleza em sua vida, ele não a soltará facilmente. É por isso que as pessoas querem parar, mas não conseguem. Algumas lutam com o mesmo pecado por 10, 20, 30 anos porque é uma fortaleza. Com apenas 1, 2, 3 cliques, você tem acesso a outro mundo. E quanto mais você está lá, mais profunda essa fortaleza se torna e mais suas garras se enrolam em você. Houve uma ocasião em que um jovem angustiado buscou o pastor dizendo: Pastor, pastor, estou necessitado de oração. O pastor perguntou a ele por quê, e ele disse que toda vez que tentava orar, as imagens dessas coisas impuras que ele estava assistindo na internet apareciam em sua mente. Toda vez que ele orava, começava a ver essas coisas em sua mente e ele parava, como se houvesse um muro literal entre ele e Deus. Isso afetou seu relacionamento com Deus. Esse jovem estava em lágrimas. Ele queria parar, mas não conseguia. E há tantas pessoas que estão na mesma situação. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O problema com essa fortaleza é que ela introduz outras fortalezas. Uma vez que a pornografia se torna uma fortaleza, a luxúria se torna outra, e isso leva você a outras fortalezas, como a fornicação e, no caso de uma pessoa casada, o adultério. Uma fortaleza abre a porta para mais fortalezas. O que acontece no mundo invisível quando você assiste pornografia é que ela alimenta a luxúria, dando tudo o que ela precisa para crescer. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Fuja dos pecados sexuais e de todas as formas de pecado sexual. Fuja das fontes de pecado sexual. O consumo regular de pornografia pode levar à ansiedade, depressão e uma sensação constante de inadequação e insatisfação com a vida. Sabemos que todos somos pecadores e que às vezes podemos cair em tentação. No entanto, Deus é misericordioso e está pronto para perdoar aqueles que se arrependem e buscam uma mudança genuína de coração. Conclusão. Queridos irmãos e irmãs, a pornografia é uma batalha difícil e real que muitos enfrentam em silêncio. Como comunidade cristã, devemos oferecer apoio e compaixão àqueles que lutam contra essa tentação. É fundamental cultivar uma vida de oração, estudo da Palavra de Deus e buscar apoio mútuo para resistir às armadilhas da pornografia. Lembremos-nos de que somos chamados a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as áreas, inclusive em nossos pensamentos e desejos. Ao nos aproximarmos de Deus e buscarmos sua graça, poderemos vencer as lutas internas e viver uma vida de pureza, honra e santidade. Que o Espírito Santo nos fortaleça e nos conduza pelo caminho da verdade e da retidão, para que possamos experimentar a verdadeira alegria e plenitude em Cristo. Amém.